A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Sabe, filho, misture a sua fé na palavra. A fé é a única possibilidade de alcançarmos a aceleração dos processos, os milagres que alteram o curso de nossa vida, encurtam o tempo, trazem exaltação e premiação. Estamos crendo que neste ano Deus acelerará os processos da nossa vida. Deus disse para Israel que o 7º mês seria o primeiro se houvesse uma proporcionalidade de 7. Creio que Deus nos dará 7 meses em um mês, 7 anos em um ano. Isso é incrível, é uma afirmação louca para a mente natural, mas a esperança enxerga a possibilidade e resolvemos assumir o risco da fé ao confessarmos constantemente. Na primeira mensagem, eu quero te dizer, não se esqueça dos benefícios de Deus. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Nossa mente é influenciada pelas nossas lembranças. Devemos governar sobre os nossos sentimentos. Existe um poder nas lembranças dos feitos de Deus. Enriquecimento dos discípulos. Os discípulos estavam preocupados porque tinha apenas um pão para a viagem. Como eles poderiam alimentar homens com apenas um pão? Por alguma razão, eles haviam esquecido 2 milagres de multiplicação. Jesus teve de lembrá-los. Se eles ao menos tivessem se lembrado dos feitos de Jesus, a fé o introduziria no descanso, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se ele fez algo no passado, ele faz hoje. O esquecimento de Israel. Lá em Números, capítulo 14, verso 12, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Como puderam se esquecer dos feitos de Deus em tão pouco tempo? No Egito, Deus realizou milagres extraordinários. Ao saírem, Deus abriu o Mar Vermelho, destruiu o exército de Faraó. Deus os protegia do calor e dos perigos do deserto, pela presença da nuvem que se transformava em coluna de fogo. Mesmo assim, eles não se lembraram e não deram glória a Deus. Lembrança das coisas. Nosso cérebro lembra de fatos ou coisas quando elas atingem as nossas emoções. Por isso que traumas, violências ou momentos de extrema alegria são lembrados. Tudo o que nos acontece, se for carregado de emoções, é registrado em nossa área permanente do cérebro. No Salmo 103, é um convite a não esquecermos o que Deus fez por nós. E como podemos não esquecer? Podemos quando bendizemos ao Senhor em todo o tempo. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O seu corpo deseja coisas dessa terra. A sua alma e a sua mente, vontade e emoções, quando ela se inclina para o corpo, surge o que a Bíblia chama de carne. Quando a carne se manifesta, abrimos portas para o adversário nos afligir. Deus não pode agir quando nós andamos na carne, porque ela se opõe ao Espírito Santo. Seu espírito foi recriado e o Espírito Santo habita nele. Assim fomos chamados por Deus para andar no Espírito e não na carne. A nossa alma precisa ser salva a cada instante e agindo em fé que a salvamos, como diz Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O propósito da fé não é apenas acessar os recursos da graça, dos milagres, mas também temos que salvar a sua alma. Seus pensamentos devem ser salvos, sua emoção e a sua vontade. Muitos filhos de Deus são governados pelas emoções. Eles tomam decisões baseadas em algum sentimento de frustração, injustiça, aborrecimento. Infelizmente, eles decidem pelo que sentem na carne. Normalmente, as mulheres são mais emotivas que os homens. São diversos os casos de esposas que tratam as coisas sempre do ponto de vista pessoal e sentimental. Ao se sentirem assim, aborrecem tanto os seus maridos que a única forma de acalmá-las é fazendo o que querem. São carnais, agem segundo as emoções intoxicadas pelos argumentos malignos. Falta-lhes a salvação da alma. São rixosas, de Provérbios 21:19. Melhor é morar no canto eirado do que morar junto a uma mulher rixosa na mesma casa. Deus nos dê homens e mulheres sábios, que honram a sua liderança, que conhecem o coração do Pai. Cremos que num tempo de aceleração, da revelação do Espírito sobre a posição de cada um, a nossa alma precisa ser salva. Precisamos louvar os feitos de Deus e descansar nas suas promessas. No Salmo 103, verso 1 diz: Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. A vitória que não é celebrada, não é recebida. A esperança é alegre, antecipação do bem. Devemos celebrar as promessas, porque elas são possíveis em Deus. O Salmo começa dizendo para nossa alma bendizer. Bendizer é honrar com os lábios. Honrar é falar bem. É reconhecer o que Ele tem feito. Perceba que é o nosso espírito que deve ordenar as nossas emoções. A alma ordena a louvar, dar glória, honrar a Deus, independente do que ela sente. Tudo que há em mim é a palavra hebraica quereb, que significa sede dos pensamentos e da emoção. Você é responsável pelas suas emoções. Ordene pela fé a salvação delas. Ordene que bendiga a Deus, nosso Senhor, para agirem de acordo com a carne. Quando você dá graças, você se esquece da dor. No verso 2 diz: Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que você celebra entra na sua vida. O que Deus fez deve ser sempre lembrado por nós, pastor. No verso 3 diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, e Ele é que sara todas as suas enfermidades. A primeira coisa a se lembrar é que Deus perdoou todas as nossas iniquidades ou pecados. Todas as nossas falhas, erros, pensamentos impuros, desejos carnais, palavras ruins, intenções erradas foram perdoadas. Quando é que Deus nos perdoou, pastor? O perdão ocorreu quando Jesus derramou seu sangue no propiciatório celestial, diante de Deus. Para nós, isso ocorreu aproximadamente há 2024 anos. Isso significa que não devemos mais confessar os nossos pecados cometidos atualmente? Não. Nós devemos confessá-los por questão de consciência. A minha consciência é a concordância com a palavra que os meus pecados foram perdoados. Minha confissão não perdoa os pecados. Somente o sangue de Jesus pode perdoar. Uma pessoa culpada não tem paz. Quando não há paz na alma, não há lembrança do bem. O profeta Jeremias declarou em Lamentações 3:17: Afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Nossa alma precisa se encher sobre o perdão da cruz. Se você não reconhecer que você foi perdoado, você se torna um cego espiritual, como disse o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 8. Por essas coisas, exigindo em vós aumentado, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro nos motiva a trabalhar diligentemente para associar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tais virtudes são frutos da vida no Espírito Santo em nós. Frutos são produzidos no nosso espírito. A videira é Cristo, nós somos o ramo. Os frutos nascem em nós, eles são espontâneos. Não precisam fazer esforços para produzir qualquer fruto. Ele é espontâneo. Observe o que a palavra diz. Se nós não temos tais coisas, é porque somos cegos. E se somos cegos, é porque esquecemos da purificação dos pecados do passado. Davi celebrava o perdão dos pecados. Lá em Romanos, capítulo 4, verso 6, diz assim: e assim também que Davi se declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ser bem-aventurado é ser feliz, que é mais precioso do que ser feliz. A felicidade existe em nossa alma quando celebramos o perdão dos pecados. Muitos incentivam você a lembrar dos pecados. Deus incentiva você a lembrar do perdão. A Santa Ceia é um memorial para não esquecermos dos benefícios do perdão dos pecados. Davi, sendo perseguido, entrou na caverna de Adulão. 400 homens amargurados, endividados, em aperto, se ajuntaram a ele. Davi os treinou a serem campeões, matadores de gigantes, homens felizes, como Davi fez isso. Ele os ensinou a bendizer o nome do Senhor. Nessa caverna, ele escreveu o Salmo 34, verso 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma exaltaremos o seu nome. Que poder de transformação ocorre quando bendizemos ao Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Devemos ordenar que a nossa alma bendiga ao Senhor, porque Ele nos cura. Viver saudável é uma grande bênção. A enfermidade entrou no nosso corpo pelo pecado. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder para curar os enfermos oprimidos pelo diabo. Enfermidade não é tratamento de Deus, é opressão do diabo. Jesus levou todos os nossos pecados em todas as nossas enfermidades. Deveríamos agir como elas na mesma forma que agimos contra o pecado. Você não aceita o pecado em sua vida, certo? Não aceite também as enfermidades. Em 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus levou os nossos pecados para nos libertar dele, como nos levou as nossas enfermidades para nos libertar dela. Celebre a saúde, celebre a cura, bendizendo o Senhor. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Redimir é resgatar, libertar. Jesus é o nosso parente próximo que veio nos resgatar da morte eterna. Ele nos salvou. Celebre a salvação. A salvação não é motivo de alegria? Ordene a sua alma que bendiga ao Senhor pela sua salvação eterna. Coroa você de graça e misericórdia. Que precioso! Deus nos cerca de coroa de favor, de misericórdia. Bendiga constantemente a Deus, porque o favor envolve você como um escudo. Davi confessou no Salmo 5, verso 12: pois tu, Senhor, abençoas o justo como um escudo, o cercas da tua benevolência. No Salmo 8, verso 5, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste.
No Salmo 65, verso 5, coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Deus nos cerca de favor e de bondade e nos conduz em fartura. Você tem que bendizer ao Senhor pelo favor e pela misericórdia, mesmo que não veja acontecendo na sua vida. Essa atitude de fé que trará à existência tais verdades. Você sempre terá de acordo com a sua fé. Deus favorecerá você diante dos outros. No verso 5 diz: que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse texto não foi bem traduzido na Revista Atualizada. Veja em outras versões. Na Revista Corrigida diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Na nova linguagem de hoje, enche a minha vida com muitas coisas boas, assim como eu continuo jovem e forte como a águia. Fartar é satisfazer, enriquecer, saturar. Saturar de quê, pastor? De bens. Que bens? Do que é bom, agradável, melhor, feliz, próspero, amável, rico, valioso, generoso, benigno, numa medida de fartura, de fazê-lo rir sozinho, de saturar você, de transbordar para todos os lados, de deixá-lo de barriga cheia. Isso tudo durante a vida. Ele deseja conservar a sua força até cumprir os seus dias. Bendiga minha alma o Senhor. Você tem razões, você tem pelo que se alegrar. Por fim, Isaías 40, verso 30 e 31. Os jovens se cansam e fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem espera com confiança terá sua juventude renovada. O que nós podemos concluir, pastor? Ordene hoje, em nome de Jesus, que a sua alma bendiga o Senhor. Não se prenda nos sentimentos da alma, apenas bendiga o Senhor e você verá a aceleração do favor. Amém? Pai, eu oro nessa hora, abençoando a todos os meus irmãos, que eles possam cada dia mais confiar no Senhor, que eles possam crescer, que eles não esqueçam de nenhum dos benefícios de Deus na sua vida. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas não se esqueçam dos benefícios de Deus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma semeadura generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma forma, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Seja um semeador, nos ajude, que Deus abençoe ricamente a sua vida.